então a palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 7, e assim nos diz as Sagradas Escrituras. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Queira sentar-se, querido. O cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Esta semana que passou, no dia 30 especificamente, ouvimos um grande movimento no planeta, podemos dizer assim, por conta de falsas profecias. E muitos ficaram aterrorizados. Eu precisei socorrer muita gente, inclusive crianças que estavam apavoradas, porque receberam vídeos de falsos profetas, levando a igreja a perder a visão de Deus para este tempo que estamos vivendo, que é um tempo difícil, é um tempo de muito medo. Humanamente falando, muitos ficam paralisados pelo medo. E para piorar, então, aqueles que eu até entendo que existe meninice no nosso meio, né? Criancice espiritual, podemos dizer assim. Por isso acontecem algumas, até possa haver uma boa intenção no coração, né? De querer alertar a igreja, de querer sacudir a igreja, mas por conta da meninice, eu vou falar aqui alguma coisa, não se escandalize, não fique chateado comigo. Muitos que pregam a palavra aprendem e passam a praticar palavras proféticas usando o dom de línguas para legalizar ou afirmar o que está sendo profetizado. E eu creio no dom de línguas, o dom bíblico. Mas quando esse dom começa com decanta, já está decantando outro dom que não seja o dom espiritual. Eu não quero que você fique chateado comigo. O dom de línguas, ele tem uma finalidade de proclamar a mensagem, ele precisa de interpretação. Se não há intérprete, que este dom fique restrito ao seu quarto, ao seu devocional com Deus. Mas para profetizar e declarar a palavra de Deus, este dom de línguas precisa de interpretação. E muitos querem legalizar a sua mensagem usando o argumento que é um dom de línguas, e aí fala o que quiser, fale o que vem à mente, e não é assim. A profecia, ela precisa ser bíblica, ela precisa ter contexto, ela não pode fugir o que Deus já revelou à igreja através das Escrituras Sagradas. Não pode ser fruto da minha mente ou da minha experiência pessoal.
precisa ser a profecia, ela precisa vir direto do coração de Deus para o seu rebanho. E aí então, o nosso amigo, pelas redes sociais, iniciou e todo momento fortalecia a sua profecia, lançando palavras supostamente de línguas estranhas. Resultado, dia 30 de março, ninguém caiu duro. Caiu? Graças a Deus. Irmãos, eu estava em uma empreitada, Sarzeiro, para cá, para lá, eu nem lembrava que dia mais era. Só que dia 30 para 31 eu estava na madrugada dirigindo. Já pensou se eu caísse tudo? Misericórdia. Desobedecendo meu amigo que lançou profecia. A verdade é, irmãos, que nós precisamos, nestes últimos tempos, nos voltarmos para a palavra de Deus. E pela maturidade espiritual, como a Bíblia nos ensina, nós precisamos provar a profecia, examinar com discernimento espiritual tudo que ouvimos, tudo que lemos. Então, querido, quando você vier à igreja, quando você estiver ouvindo uma mensagem, tenha a sua Bíblia em mãos. Até mesmo que o pastor Anderson está hoje pregando aqui, tenha a sua Bíblia em mãos e veja se é isto mesmo. Seja como os irmãos em Bereia. Examine tudo e prove se a palavra de Deus está correta, falando no seu coração. O texto que nós lemos hoje apresenta, sim, o cavalo que nós conhecemos como o cavalo amarelo, que na verdade não é bem amarelo. O texto original nos apresenta, no grego, chloros, que é cloro que a gente fala, né? Que na verdade é quase esverdeado, um amarelo quase esverdeado. Um amarelo na versão King James aqui, pálido. O que significa então este cavalo que leva como seu cavaleiro a morte? A cor já indica aquela cor de alguém que está perdendo a vida. A cor de alguém que está já, como a gente chama na linguagem médica, está com anóxia, está faltando oxigênio no sangue. Hoje, o grande sinal da Covid-19 é a saturação, ou seja, o sangue o oxigênio no sangue. E quando vai faltando oxigênio no sangue, a pessoa vai ficando pálida, vai ficando meio esverdeada. É este o cavalo que hoje já cavalga no planeta. E muitos ficam esperando, olha, pastor, este cavalo ele só estará cavalgando quando o anticristo aparecer. Pode ser que sim, com mais intensidade. Mas desde que o pecado entrou no mundo, queridos, nós precisamos entender que os 4 cavalos apresentados no Apocalipse já estão cavalgando pelo mundo. O poder de Deus manifesto através da igreja, representando o cavalo branco. Depois, o cavalo que vem com a espada, em que há a inimizade no mundo. O cavalo vermelho trazendo a guerra, trazendo os conflitos. O cavalo preto, que vai então trazer a instabilidade econômica, política e causar dano, escassez à humanidade. E por fim vem o cavalo amarelo, que na verdade é
um cavalo meio esverdeado, trazendo consigo o resumo dos outros cavalos. Venha comigo ao versículo de número 7. Diz o texto que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, abriu o quarto selo. A autoridade, o poder de controlar a história da humanidade estava em suas mãos. Diz o texto que ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! E este quarto ser vivente, dos 4 seres viventes do Apocalipse, era o que em Daniel se configurava a águia, e no Apocalipse também é a águia voando. E aqui entra, irmãos, a grande revelação, porque este que anuncia com uma visão profética, a visão do trono de Deus, a visão que Deus quer que a igreja tenha. E quando ele diz no grego erkou, ele está dizendo: ponha-se a cavalgar, ande cavalo, está autorizado a agir na humanidade. Este ser vivente, provavelmente um ser angelical, tem autorização de dar início então à cavalgada. E João, na ilha de Patmos, vai dizer que ele olha e vê então diante dele este cavalo operando. Amados, nós precisamos hoje ter a compreensão clara de que, assim como há um avivamento espiritual pela ação do cavalo branco, que é o Senhor Jesus agindo por seu Espírito Santo na igreja e através da sua igreja, este crescimento daqueles que de verdade se entregam ao Senhor Jesus e creem de todo o coração, assim como há este crescimento daqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus, há também o crescimento da malignidade no mundo, o poder de Satanás operando, o dragão agindo para destruir a humanidade, que é a obra-prima de Deus. Você é a obra-prima de Deus. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Você é a obra-prima de Deus. Você precisa sorrir e se achar, como diz o outro, né? Você tem que se achar. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui alcançado por sua graça. Eu fui acolhido por seu amor. Eu não merecia nada. Quem merecia aqui o amor de Deus? Quem? Ninguém, nenhum de nós. E então o Senhor Jesus nos alcança com a sua graça e nos acolhe. E a gente todo cheio de ferida, cheio de problema, cheio de instabilidade emocional, cheio de gente nos ferindo, cheio de opressões de todos os lados. Ele vem, nos acolhe, nos ama, nos transforma com seu poder. E da mesma forma, amados, que há um grande avivamento espiritual, há também um grande avivamento do poder do mal operando na humanidade, para levá-los para distantes de Deus, o dragão agindo para destruir sonhos, famílias, projetos. O dragão operando através dos seus agentes. E aqui a profecia nos mostra que o cavaleiro deste cavalo amarelo chama-se morte. Observe na sua Bíblia, por favor.
Morte com letra maiúscula. Sim ou não? Alguns não tem, mas você, se não tiver, pode colocar aí com a caneta um M maiúsculo. Na versão King James atualizada está morte com letra maiúscula, e é correta esta interpretação porque é uma personificação de ação de morte. O texto é claro. Que este cavaleiro se chama morte. Em todos os momentos eu procurei separar o cavalo do seu cavaleiro. E este que se chama morte está então agora no controle. Voltamos a lembrar que cavalo, na linguagem apocalíptica, é um sistema controlado, manipulado. Assim como um cavalo, animal que temos, podemos ter as rédeas nas mãos. Este cavaleiro agora opera um sistema para trazer morte à humanidade. E o resultado disso é que o Hades, em muitas versões, na minha versão, lugar dos mortos, o seguia de perto. Este cavaleiro tem autorização para gerar morte. E, em consequência, o lugar dos mortos, Hades, no original, é para aqueles que não têm salvação. Aqueles que são tragados pela morte e aguardam o julgamento final. Diz o texto, prosseguindo no versículo de número 8: foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra. Sabe o que significa isso, irmãos? Hoje somos 8 bilhões. Não. 7, quase 8 bilhões, né? 25% de 8 bilhões. Ou seja, quem faz conta aí, já veja aí quantos milhões. 2 bilhões. Olha aí. 2 bilhões de mortos. Esta fase final, irmãos, nós precisamos entender que mesmo estes cavalos e cavaleiros tendo início na sua ação na humanidade a partir do pecado, do afastamento do homem de Deus, mesmo que eles já têm esta liberdade de vir, eles estão limitados a matar até uma quantidade. Agora, neste processo final, este número, esta liberdade ou autorização, melhor dizendo, será para um número incalculável de mortes. E a palavra nos diz que a fim de que matassem a espada, pela fome e por meio da pestilência. Aqui nós podemos visualizar a ação dos outros cavalos, ou seja, este cavalo amarelo, ele vai então agora tomar as rédeas do controle da batalha, a batalha final contra a humanidade, para levá-la à submissão ao anticristo. E é importante aqui porque há muitas linhas de interpretação. E eu não quero que você fique apavorado com esta profecia. Pelo contrário, irmão, eu quero que você esteja preparado e o seu coração esteja disposto a enfrentar em nome de Jesus qualquer batalha, porque aqui é um campo de batalha espiritual. E agora este cavalo da morte
vai tomar a rédea, vai tomar o controle da batalha, vai ser um general na batalha para preparar o mundo para receber o anticristo. E como eu dizia, há muitas linhas de interpretação. Uns acreditam que estes cavalos e cavaleiros estariam agindo a partir do aparecimento do anticristo. Ou seja, do início da grande tribulação, que na verdade a grande tribulação aconteceria a partir dos 3 anos e meio para frente, ou seja, os segundos 3 anos e meio da ação do anticristo. E aí fica tudo muito confuso, porque a gente percebe que na verdade estes cavalos e cavaleiros, assim como o ser vivente que a águia com visão profética vai anunciar e dar ordem, liberar, estes cavalos e cavaleiros estarão cavalgando, preparando a humanidade para o tocar das trombetas. E é uma nova série de manifestações e revelações de Deus para preparar a igreja, fortalecer a igreja, porque as trombetas estarão anunciando as taças que virão. Então, são 7 selos, cavalgando e preparando para o início das 7 trombetas. E as 7 trombetas estarão anunciando as 7 taças. E o que tudo isso significa, pastor? Me ajuda. Tudo isso significa julgamento. Tudo isso significa juízo. Deus, há muito tempo, vem suportando as afrontas. As afrontas da humanidade, primeiro porque não creio. Diante de tantas evidências claras da revelação divina, do seu amor demonstrado, insistem em não crer. Querem crer em homens, querem crer em ídolos, querem crer em tudo, menos no Deus Criador dos céus e da terra. E tudo isso ele vem suportando. Aliás, ele tem muita paciência com a gente. A gente vacila, a gente oscila. Até nós que somos já do Senhor Jesus, por vezes estamos num fervor tremendo, saltando, marchando contra o inimigo, e por vezes estamos apáticos, desanimados, e ele nos suporta, tem paciência com a gente, e fala para a gente: ei, filho, vem para cá, fica comigo, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar da sua casa, deixa eu cuidar da sua família. Ei, filha, confia. E a gente, às vezes, de biquinho, às vezes a gente meio que malcriado, fala: não quero, insiste em se afastar, insiste em não crer. E ele vai suportando, só que tudo tem um limite. E há um limite para o amor de Deus. E o limite do amor de Deus é o juízo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. É um princípio eterno de que quem planta, colhe. Só que quando entram em ação esses cavalos, eu entendo na linguagem profética de Mateus 24, que Jesus fala do princípio das dores, eu entendo que é agora o primeiro sinalzinho que as contrações vão começar.
As contrações vão começar. E eu creio que as contrações começarão com as trombetas. Claro que eu respeito a sua posição de interpretação. Agora mesmo vindo para cá, conversarmos Vitor e Ruth, e que aprenderam desde pequenininho que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Respeito esta linha de interpretação. Mas pelo que nós vemos aqui, amados, a igreja, se não passar os 7 anos de tribulação, vai passar pelo menos um bom pedaço. E cabe ao Senhor a hora de chamar a sua igreja e tirar deste momento de dor, mas que vamos passar algum pedaço, vai. Então se prepare, irmão. Se prepare e ouça a voz da profecia que te diz: olha, o juízo vem. Então se prepare, se arrependa, creia no poder do Evangelho, se entregue a esta mensagem e seja agente desta mensagem como igreja do Senhor, para anunciar a todos quantos estão distantes, todos quantos estão apáticos, todos quantos estão descrentes. Voltem-se para Deus, arrependam dos seus pecados, aceitem o Evangelho da graça. É amor para você, querido, é presente de Deus para você, então aceite. Muitos dos nossos familiares estão se perdendo, muitos dos nossos amigos, muitas pessoas que nós amamos estão caminhando a passos largos para a perdição eterna e para experimentar o juízo. O juízo vem sobre toda a terra. Tudo sendo autorizado, mas com limite. E eu gostaria muito que você entendesse isso. A palavra morte que nós lemos aqui, que é a personificação do mal operando, no grego é thanato. E este thanato está agindo através da espada, da fome ou da economia, como aprendemos, desregulada, e da mortandade. Esta mortandade, que na minha versão aqui, por meio da pestilência, da peste, pelos animais selvagens da terra, no grego é thanatos. Então, thanato, o final ali é um ômega. E thanatos é um omicron, um sigma, que é o resultado do poder da morte, que já opera desde o início da entrada do pecado, mas com um limite. E eu quero que você vá comigo agora a Apocalipse, capítulo de número 20. Nós estamos caminhando para o final da mensagem, que apresenta o julgamento agora dos mortos e o destino da morte. A partir do versículo 11 diz assim: em seguida observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Ou seja, o mar e a terra, o sistema humano, agora não encontra mais lugar. E vi, a partir do versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. O livro da vida. E os mortos foram julgados
pelas observações que estavam ali registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele. E a morte e o Hades, esta mesma morte e Hades que estão no cavalo amarelo, entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Eu já preguei uma mensagem intitulada "O céu é de verdade", baseado até num filme muito interessante que nós assistimos, de uma experiência de quase morte, em que uma criança experimenta estar no paraíso. Só que aqui neste contexto, nós percebemos que o inferno também é de verdade. O lago de fogo, um lugar preparado para a morte e o Hades. Aqueles que serão julgados e foram vitimados por esses agentes do mal. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida também segue este destino. E é interessante que a ação de destruição da morte, com letra maiúscula, veio justamente pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, que hoje lembramos como nossa Páscoa. E aí eu quero fazer um outro salto com você. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 54, e assim estaremos encerrando esta mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54, a palavra de Deus assim nos fala: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Perceba aí na tua Bíblia que esta morte, mais uma vez, é morte com letra maiúscula. É a personificação da autorização de ceifar vidas. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, amado? Aleluia, aleluia. Sim, nossa vitória está através de Jesus, que nos dá a vida, e Ele, por sua morte, vence a morte. O seu sacrifício elimina a ação. Quando fala em aguilhão, aqui o apóstolo Paulo está se referindo aquele ferrão, já viu, do escorpião? Quem já foi picado aqui por abelha, por marimbondo? Eu. Aquele aguilhão é aquele ferrão que inocula na vida do homem e da mulher a morte. O aguilhão da morte é o pecado.
é o distanciamento. Que pecado é esse? Tem gente que fica, tá pecando, falando. Pecado significa distanciamento de Deus. Não crê no que Ele nos fala. O resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, querido, fique de pé no seu lugar. E entenda, porque esses dias que estamos sendo ameaçados de um lado para outro, a nossa vitória, querido, está em crer naquele que nos amou, aquele que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Se hoje você encontra-se triste, sem esperança, se hoje você se encontra afastado, desigrejado, desanimado, hoje é o dia de deixar o seu coração se incendiar novamente por aquilo que uma vez você já experimentou, que é estar na presença de Deus, viver os seus milagres, o seu cuidado, viver na sua presença. Permita-se viver na presença de Deus. A sua participação nesse processo é muito importante e só você pode fazer isso. Papai, mamãe, esposo, esposa, ninguém pode fazer por você. A decisão é sua. Viva para Deus, que Ele vai fazer você viver para Ele por toda a eternidade. Feche os teus olhos em oração. Fale com teu Deus. Se é preciso arrepender de algum pecado, de algum distanciamento, fale com Ele agora. Diga: perdoa-me, Pai. Perdoa-me, eu quero estar contigo, eu quero viver contigo. Mesmo sob a ameaça desses cavalos terríveis, das trombetas que virão, das taças que serão derramadas, a minha esperança está em Ti, sempre estará em Ti. Diga isso no seu coração. Oh Pai, quantos corações abertos nesta hora para a Tua palavra, quantos abertos estão os corações para se arrependerem e se voltarem para Ti. Nesta hora, Pai, eu Te peço, cuida de cada um e com a Tua graça restaura o ânimo, o amor, o primeiro amor. Deus, faça os ministérios revigorarem, renascerem, florescerem para a glória do Teu nome. E que haja um avivamento espiritual nesta vida, um avivamento espiritual na Tua igreja. E assim, Deus, usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Deus, porque a morte foi tragada, foi destruída pela vitória em Cristo Jesus, ter entregue sua vida, ser o nosso Cordeiro Pascal e nos dar, sim, o perdão para os nossos erros e pecados. Sim, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, aviva o nosso coração. Faça-nos, Senhor Deus, homens e mulheres corajosos. Tendo o Senhor conosco, nós não precisamos temer nada nem ninguém. Precisamos sim saber que a vida que o Senhor nos deu, a história da nossa vida, está no controle, no total controle das Tuas mãos. Assim nós oramos, Deus, e Te agradecemos em nome